Então, olha só, a nossa ideia aqui hoje é fazer um compilado, tá? Um geralzão de tudo que a gente conversou aí durante esses nossos dias, durante esse nosso desafio, para que a gente possa aprofundar um pouquinho mais algumas coisas, para que vocês possam conhecer um pouco mais e para que vocês tenham essa oportunidade mesmo de tirar dúvidas, né? De conversar, de expor alguma coisa que ainda tenha ficado aí no meio do caminho, enfim, tá bom? E para começar o nosso bate-papo de hoje, eu vou me apresentar para vocês. Várias pessoas aqui já me conheciam, mas algumas pessoas ainda não. E no meio da correria de todo o desafio e tudo mais, muita gente não conseguiu saber quem eu sou, saber um pouco mais sobre mim. Então, hoje à noite eu queria falar um pouquinho também sobre isso, tá? Eu sou Vicilaudia Brandão, sou nutricionista, especialista em saúde da mulher e trabalho mais especificamente com endometriose, adenomiose, miomas e fertilidade, tá? E antes de mais nada, eu sou uma pessoa que eu sou muito cansada de protocolos prontos, eu sou muito cansada de profissionais que não olham nos olhos, de ver pessoas remediando e não tratando as doenças, cansada de menosprezo pela dor do outro, cansada da falta de acolhimento e da ignorância. E quando eu estava montando essa apresentação, eu coloquei dessa forma porque foram coisas que eu passei individualmente e que me construíram como pessoa e como profissional. E eu acho importante que vocês saibam disso, porque às vezes, quando a gente passa por uma situação dessas, a gente pensa que só acontece com a gente, né? Poxa, isso só acontece comigo, isso só aconteceu comigo. E na verdade, não. Isso também aconteceu, inclusive, comigo. Eu já contei essa história, inclusive, algumas vezes. E é muito importante que você saiba disso. Porque se lá atrás eu tivesse, de alguma forma, desistido, ou me frustrado, ou entendido que ou eu ia ser assim, ou eu não poderia trabalhar com isso, eu não estaria, por exemplo, falando com vocês aqui hoje. A gente não teria feito o desafio, a gente não teria se encontrado. Então, é muito importante vocês entenderem isso, tá? E aí, eu sou apaixonada pela nutrição. Eu acho que eu nem preciso explanar mais sobre isso. Quem me conhece ver essa paixão não só no consultório, mas no dia a dia. Para mim, a nutrição ela vai salvar o mundo, sim. Ela gira em torno de muitas coisas que as pessoas nem imaginam. Então, eu gosto realmente muito do que eu faço. Eu amo comer e eu amo comida de verdade. E muitas vezes as pessoas chegam no meu consultório, seja consultório presencial, seja consultório online, e elas falam assim: Vi, o meu problema é que eu gosto de comer. E na verdade, eu amo quando a pessoa fala isso, porque a gente tem um leque de possibilidades, a gente pode trabalhar N coisas. Na verdade, eu fico um pouquinho preocupada quando a pessoa fala que não gosta de comer. Aí eu já penso, nossa, essa pessoa a gente precisa trabalhar mais, eu preciso ficar mais próximo, porque a gente tem aí algumas chances de ter dificuldades aí durante o processo. Então, eu sou essa pessoa, eu olho a pessoa por inteiro, eu não consigo pegar e olhar só a parte do útero, ver aquela mulher como útero. Isso para mim, isso não entra na minha cabeça, isso não existe. E para mim, nutrição é uma coisa de corpo e mente. Eu não consigo trabalhar só o corpo e eu não consigo trabalhar só a mente. Por isso que eu sempre falo que a nutrição vai além do prato. Até durante esses nossos 7 dias de desafio, muita gente me veio inbox falar sobre, dar feedback sobre como foram os desafios, falar o que estava achando e tudo mais. E aí várias pessoas falaram assim: nossa, Vi, eu não esperava que a gente fosse falar sobre, por exemplo, o que eu uso no corpo dentro desse desafio. Eu não sabia que isso também interferia. E quando eu falo a nutrição além do prato, a nutrição que sai do prato é sobre isso.
A gente vai falar sobre o que você usa no dia a dia, a gente vai falar sobre o que você usa no seu corpo, sobre os seus sentimentos, sobre as suas emoções, porque isso interfere. Isso interfere na minha saúde de uma forma geral, isso interfere nas minhas escolhas alimentares. Não tem como separar, tá? Não tem como ser só aquele padrãozinho. Até porque um dos erros que as pessoas mais cometem aí no dia a dia é tentar mudar o prato e depois mudar a cabeça. E, na verdade, dentro do processo, os processos de sucesso, primeiro a pessoa muda a cabeça para depois mudar o prato. E isso faz muita diferença, não só no resultado, mas também como você vai fazer essa caminhada e no peso que essa caminhada vai ter ali no seu dia a dia, tá? Então, qual que é a nossa missão hoje? A nossa missão hoje é fazer com que você entenda a verdadeira saída para a endometriose e para a adenomiose, ou seja, que você entenda que precisa haver uma mudança de estilo de vida, não tem como ter um tratamento sem ter essa mudança de estilo de vida, tá? Eu quero te mostrar quais são os sinais que o seu corpo dá em relação à saúde como um todo e o que você precisa observar. Eu também quero te falar quais são os pilares do tratamento para endometriose e para adenomiose, para que vocês realmente possam entender de uma forma muito clara, e como mudar de vida. E para isso, eu também vou bater muito na tecla da priorização, do se colocar em primeiro lugar, porque isso é extremamente importante aqui dentro do processo, tá? E eu quero começar esse nosso encontro de hoje com uma pergunta. E eu quero que vocês respondam, se possível, claro, aí no chat. Qual é a sua meta em relação à endometriose e à adenomiose? Escrevam aí para mim isso. Qual é a sua meta em relação à endometriose e à adenomiose hoje? Se eu fosse perguntar para você hoje, qual é o seu objetivo? O que que você me responderia? Escrevam aí para mim ter uma ideia. Quero saber. Me livrar das dores intensas, ótimo. Que mais? Qualidade de vida, viver sem dor, engravidar. Perfeito. Gente, eu fiz essa pergunta aqui para vocês, meninas, porque ter clareza do objetivo é extremamente importante, tá? Quando eu tenho clareza desse objetivo, eu consigo traçar melhor as minhas metas, eu consigo traçar melhor o meu tratamento, e inclusive caminhar dentro desse tratamento de uma forma mais leve. Vocês viram, espero eu, né? Eu disponibilizei lá no grupo para vocês a live que eu fiz com a Isabela. A Isabela, o objetivo principal dela, a meta principal dela em relação à endometriose e da adenomiose era engravidar. Esse era o principal objetivo que ela tinha, tá? E vocês viram o quanto essa clareza do objetivo dela fez ela se engajar? Fez ela ir além, fez ela buscar mais, fez ela se prontificar a fazer mais coisas. Então, se eu não tenho um objetivo, se eu não sei aonde eu quero chegar, se eu ainda não tenho essa clareza, fica muito mais difícil para mim abrir mão de algumas coisas, começar a viver de outra forma, trabalhar essa questão da mudança de estilo de vida. Então, é muito importante que essa clareza realmente exista, tá? Olha, a Natana, conviver tranquilamente, chegar na remissão, ter uma gestação muito saudável. E esse objetivo, se você ainda não
não tem, tipo assim, Vi, ainda não sei qual é o meu objetivo, ainda não sei qual é a minha meta, tenham essa clareza. É muito importante, tá? É muito importante vocês entenderem isso, entenderem realmente onde vocês querem chegar. Isso é extremamente importante, tá? Então, beleza. E aí, outra pergunta que faz toda a diferença no processo é: o que que você já fez para resolver o seu problema? Escrevam aí no chat para mim também. O que que vocês já fizeram? Vocês já mudaram a alimentação? Vocês já fizeram, por exemplo, um encaixe de um exercício físico aí todos os dias? Saíram do sedentarismo? Já fizeram cirurgia? Já fizeram uma fertilização? O que que vocês já fizeram para resolver esse problema? Já tomaram remédio? Deixa eu entender um pouquinho o que que vocês já fizeram, para a gente até conduzir aqui a nossa reunião também. Escrevam aí no chat para mim. O que que vocês já fizeram para tentar tratar e mudar o cenário de endometriose e de adenomiose de vocês? Mudou a alimentação, mas perdeu muito peso, mudou a alimentação, começou a fazer exercício, começou a usar as sementes do ciclo, tá tomando Dienogest. É um orgulho da Nutri, né? Tá maravilhosa, tá num caminho super certo já. Gente, é muito importante também olhar para isso. Por quê? Esses dias eu estava até lendo no meu devocional, né? Que é uma prática que eu tenho todos os dias, e teve uma frase que me impactou muito, que era assim: às vezes a gente está pedindo para que algo aconteça, mas às vezes lá do outro lado também estão esperando que a gente dê um passo. Então é muito importante a gente olhar o que que eu estou fazendo para chegar nessa meta que eu estou querendo. Porque ficar só aqui sentado, esperando as coisas acontecerem, não vai resolver. Então, ter esse caminhar do nosso lado, ter eh, essa jornada do nosso lado, essa mudança do nosso lado, é muito importante dentro desse processo, tá? Então, eu quero também dar esse chacoalhão aqui em vocês, para que vocês entendam que só querer não resolve. A gente precisa querer, mas a gente também precisa tomar uma atitude em relação àquilo que eu estou buscando, tá? E vamos começar aqui o nosso papo. Papel e caneta na mão, podem enviar as perguntas aí no nosso chat. E lá no final da nossa apresentação, eu também vou abrir para que vocês possam enviar perguntas por áudio, para que a gente possa realmente sanar todas as dúvidas, tanto do nosso desafio como do nosso encontrão de hoje, tá? E a primeira coisa que eu quero que você pense é: será que você realmente conhece o seu corpo? Hum? Olha só, quando a gente pensa no corpo feminino, é super importante você entender que, geralmente, a gente vai ter uma estatura menor mesmo do que os homens. A gente tem tendência a acumular mais gordura, porque o nosso corpo, ele foi projetado para uma gestação, e a gordura, ela é um amortecedor ali para o bebê. A gente foi pensado, nosso corpo foi pensado para ter menos massa muscular mesmo, porque o nosso trabalho foi pensado em mais ser um trabalho de cuidadora e não um trabalho de caçador, tá? A gente tem mais amplitude de movimento, por isso que muitas vezes o marido chega e fala assim: ai, cadê tal coisa que eu não sei? Aí você, Maria, abre a gaveta, abre a geladeira, tá lá na frente e ele não enxergou. Por isso, a gente tem mais essa visão panorâmica mesmo, que foi projetada para a gente cuidar dos filhos, tá? Os nossos níveis hormonais, eles são flutuantes.
Vocês vão ver um pouco mais sobre isso aqui hoje também, tá? Na gestação e na lactação, a gente precisa ter uma estrutura diferente e o nosso corpo ele também foi pensado para esses momentos. E é importante a gente entender que por causa disso tudo, a gente não precisa de tantas calorias como um homem, por exemplo, tá? E para que você entenda a endometriose, a adenomiose, entenda os sinais que o seu corpo está dando e tudo mais, é muito importante que você entenda pelo menos a anatomia do útero, tá? Isso é muito importante. Por quê? Porque quando eu entendo a anatomia do útero, eu já entendo muito sobre a doença. Então, olha só, aqui a gente tem a anatomia simples do nosso útero. Então, a gente tem o útero propriamente dito, aqui, ó, no meio. A gente tem as trompas, que são super importantes quando a gente fala de fertilidade. Elas são um canal quando a gente fala de fertilidade. A gente tem os ovários, que são essas bolinhas aqui que parecem algodões. A gente tem o endométrio, que eu deixei ele aqui em destaque, que é essa camadinha mais interna do útero aqui, ó. A gente tem o miométrio, que é essa camada aqui, ó, mais externa, mas que fica ali entre a paredes, entre as paredes. No miométrio, muitas vezes é onde eu vou ter adenomiose, tá? A gente tem o colo do útero e a gente tem a vagina. E é muito importante você entender essa anatomia para você entender o que, que são essas doenças, onde estão realmente os seus focos, por que, que algumas endometrioses, adenomioses podem mudar a sua fertilidade, podem mudar a questão das dores e do conforto na relação sexual. Então, entendendo essa anatomia básica, a gente já entende muitas coisas, tá? E quando a gente fala de endometriose, o que que é? Lembra do endométrio, que é essa camadinha mais rosinha aqui, ó, que eu tô passando a bolinha? Toda mulher que tem útero tem endométrio, tá? Não é só quem tem endometriose que tem endométrio, todas as mulheres vão ter. E essa camadinha, que é o endométrio, ela foi projetada para gestação. Ela foi projetada para que você utilize ali no processo de fertilização. Só que todas as vezes que aquela mulher não é fecundada, todas as vezes que aquela mulher não fica gestante, esse endométrio, que é essa camadinha, ele vai se desfazer e é o que gera a menstruação, tá? Então, toda vez que você chega lá na menstruação no seu ciclo, é porque o seu endométrio se desfez e ele está descendo aqui pela vagina, através de um sangramento. Então, dentro do nosso sangramento, a gente tem a descamação dessa paredezinha, desse endométrio, tá? O que, que é a endometriose? A endometriose é quando a descamação desse endométrio acontece de uma forma tão grande que não sai todo aqui pela vagina. E pedacinhos desse tecido, pedacinhos desse endométrio, podem ir para outros lugares do corpo. E aí, várias vezes vocês perguntaram lá no desafio, e eu vou bater aqui de novo nessa tecla. Quando a gente fala de endometriose, a endometriose, ela pode acontecer em qualquer lugar do corpo, tá? Que lugar, Vi? Qualquer lugar. Tem endometriose na bexiga? Sim. Pode ter endometriose no intestino? Sim. Pode ter endometriose na parede vaginal? Sim. Pode ter endometriose no coração? Sim. É qualquer lugar do corpo mesmo, tá? Já quando eu falo de adenomiose, não. A adenomiose, ela sempre vai se concentrar aqui, ó, dentro da parede do útero, tá? Então, essa é uma das principais diferenças. A endometriose, ela pode estar em qualquer lugar do corpo e a adenomiose, ela sempre vai se concentrar aqui dentro. Por isso que, geralmente, quem tem adenomiose tem mais dificuldade em engravidar. E a gente precisa olhar mais para isso. Por quê? Ela está concentrada aqui dentro.
Então, é super importante no para a gestação em si acontecer, para esse positivo acontecer. Ela pode fazer muita diferença, dependendo do grau que você esteja. Mas também, se eu tenho uma endometriose em lugares, por exemplo, aqui, ó, no ovário, nas trompas, né? Em lugares que são importantes para esse processo de fertilidade, ela também pode interferir. Então, é super importante entender qual é o grau da minha endometriose, onde que ela está, quais são os sintomas que eu tenho, para que eu possa entender o quanto isso interfere de uma forma geral, se eu quero gestar ou não, e nos meus sintomas ali que vão aparecendo no dia a dia, tá? E é muito importante que vocês entendam que essas duas doenças, elas são inflamatórias. Então, lembra da figurinha aqui anterior? Aqui eu tenho um pedacinho de tecido do endométrio em outro lugar, tá? Então, esse pedacinho de tecido, ele é uma inflamação. É como se fosse um pedacinho de tecido sangrando em outra parte do meu corpo, que não é a parte onde ele deveria estar. Na verdade, ele deveria ter saído da menstruação, na menstruação. E é justamente por isso que cada pontinho desse aqui gera uma inflamação, tá? E aí a Gisele perguntou aqui, ó. É importante ou obrigatório o uso do Dilmirena na adenomiose ou endometriose? Não existe uma regra, tá? Isso é até uma coisa que o doutor Silval respondeu lá na nossa live. O tratamento não necessariamente segue uma regra. Algumas pessoas vão ser indicadas o uso de DIU hormonal, né? Como Dilmirena. Outras pessoas não vão ser indicadas esse uso. Então, ele não tem uma importância de uma forma geral, ele vai ter importância para algumas mulheres e ele não é obrigatório, tá? Ele não é obrigatório e é importante você saber disso. Até porque muitas mulheres não se adaptam ao uso de nenhum tipo de hormônio, muitas mulheres não se adaptam ao uso do Dilmirena e muitas mulheres nem podem utilizar nem o DIU, nem os hormônios. Por isso que a gente sempre vai olhar para individualidade mesmo, tá bom? E outra coisa importante, quando a gente olha para a anatomia desse útero, é entender o formato dele, tá? Então, olha só, quando eu olho para o útero, eu até coloquei aqui o desenho de um funil em cima dele. Esse útero, todos os úteros, eles vão ter esse formato de funil, tá? E esse funil, ele é um funil de emoções. E eu também quero bater muito nessa tecla aqui com você hoje. Por quê? Porque quando a gente sabe que o útero, ele é um funil de emoções, eu acabo entendendo mais o que faz diferença para mim dentro do tratamento. Lembra que eu falei aqui que as duas doenças, tanto a endometriose como a adenomiose, são doenças inflamatórias? Se eu não olho para o meu emocional, se eu não olho para os meus sentimentos, eu posso estar sim trazendo mais inflamação para o meu corpo. E se o meu útero é esse funil de emoções, eu posso estar agravando a minha doença. Inclusive, meninas, na ginecologia natural, a gente bate muito nessa tecla. Por quê? Porque a gente até falou lá no desafio, né? Que a genética ela tem um fator muito importante quando a gente fala de endometriose e de adenomiose. Várias mulheres vão desenvolver essa doença por uma questão genética. Mas muitas vezes a pessoa fala assim: Vi, eu tenho, a minha irmã não tem. E ela tem a mesma genética que eu. Aí eu tenho, a minha mãe não teve. Ou então a minha mãe teve e eu não tenho. E tem a mesma genética que eu. Por que que isso acontece? Principalmente por causa disso aqui, ó, das emoções, tá? E o estilo de vida que a gente leva hoje, que bate muito no nosso feminino, muitas vezes a gente não pode nem
ter esse feminino mais aguçado, ele é abafado de certa forma, ele faz com que o nosso funil de emoções esteja cada vez mais sendo prensado, tá? Então, isso é muito importante de vocês entenderem que, dentro do processo como um todo, a gente também precisa olhar em quais são as emoções que estão ali mais presentes no meu dia a dia. Por isso que a gente falou sobre modulação de estresse, por isso que eu falei diversas vezes lá no desafio que a gente trabalha muito essa questão emocional também, porque isso vai fazer muita diferença, tá? A Gisele perguntou aqui, mas é melhor que menstruamos ou não? Tenho essa dúvida. Isso também é uma questão individual. E a gente conversou lá na nossa live. Gente, a nossa live com o Dr. Silval foi simplesmente assim maravilhosa. Então, quem não assistiu, assista, reveja, para vocês pegarem esses pontos, tá? Por quê? Isso vai depender onde estão os seus focos, como que está o grau da sua endometriose, como que está os seus planos em relação à fertilidade? Ah, Vi, eu estou tentando engravidar, eu não estou tentando engravidar. Eu estou fazendo um tratamento em relação à endometriose, eu não estou fazendo um tratamento. Eu tenho sintomas ou não tenho sintomas. Então, só para você ter uma ideia, Gisele, hoje eu tenho pacientes que menstruam e pacientes que não menstruam, tá? Principalmente quando as pacientes chegam para mim, elas não estão menstruando. Por quê? A maioria está fazendo um tratamento convencional. Mas, a partir do momento que os sintomas vão melhorando, que a gente vai entendendo mais sobre aquela mulher, muitas vezes, em conversa com o médico, ela passa a ter uma menstruação, tá? Porque isso é importante até muitas vezes para o emocional dela. Tem mulheres que elas não ficam bem quando elas não estão menstruando, olhando para esse emocional. E tem mulheres que sentem muitos efeitos colaterais da medicação. Por exemplo, essa semana que passou, eu recebi uma paciente nova que ela tinha muitos problemas emocionais por causa da medicação, por causa da medicação que faz o bloqueio da menstruação. E aí, conversando com o médico mesmo resolveu tirar, porque aquilo estava sendo muito pior, muito mais pesado e estressante para ela. Então, a gente tem que olhar para essa mulher no individual mesmo, tá? Aí a Natana perguntou: na questão de tentar uma gestão, continuar menstruando, vai ser um agravante? Vai aumentar ou crescer? Isso vai depender do que você está fazendo dentro do seu tratamento, não necessariamente. Eu vou até mostrar aqui para vocês depois o caso de uma paciente que ela teve uma melhora bem significativa do quadro dela sem o uso de nenhum hormônio, ou seja, ela estava menstruando. Então, é muito importante você entender que o tratamento ele tem várias mãos, né? Ali várias partes. E é importante entender como que você está dentro dessas partes, tá? Para você entender se deixar de usar o bloqueador vai aumentar aquela endometriose ou não, tá bom? Mas é importante você entender também que bloquear essa menstruação não trata aqueles pontinhos já existentes, só impede que eles aumentem, tá? Isso também é importante vocês entenderem. Beleza. E aí eu falei para vocês que nós mulheres temos uma dança hormonal, né? E essa dança hormonal, ela acontece principalmente por causa de 4 hormônios, que é o estrogênio, o FSH, o LH e a progesterona. Quem leu aí o ciclo de sementes, viu que lá eu falo sobre o estrogênio e a progesterona. E realmente quando a gente fala de endometriose e de adenomiose, eles são os principais dentro dessa dança. E é justamente por isso que o ciclo de sementes faz muita diferença aí dentro do processo, tá? Quando eu coloquei essa figura aqui, a ideia não é que vocês entendam no detalhe, até porque eu precisaria de horas para explicar para vocês como que isso acontece.
Mas a ideia é mostrar para vocês que hoje a gente tem 3 fases no nosso ciclo, que é a fase folicular, que é quando a minha menstruação desce, a fase ovulatória, que é super importante para quem quer engravidar, e a fase lútea, que é onde dentro eu tenho a TPM. E olha só o quanto os nossos hormônios flutuam dentro dessas fases. Por isso que eu me sinto de forma diferente dentro dessas fases. E quando eu faço um bloqueio menstrual, essa dança aqui hormonal, ela não acontece dessa forma. E é justamente por isso que, para muitas pessoas, o bloqueio menstrual ele vai funcionar como se fosse uma eterna TPM. E às vezes a pessoa fala isso. Meu Deus, Vi, parece que eu sempre estou na TPM, né? Eu sempre me sinto dessa forma, justamente porque essa dança ela não está acontecendo da forma devida, tá? E para vocês terem uma ideia, hoje 15% da população feminina em idade reprodutiva tem endometriose ou adenomiose. E eu quero saber aí de vocês no chat. Vocês conhecem alguém que tem essa doença? Ou a endometriose ou a adenomiose? Que convive com vocês, que é da família, ou não, amigas, enfim. Escrevam aí para mim. Ó, não conheço. É muito comum as pessoas não conhecerem, tá? E quando a gente olha que é 15% da população, às vezes a pessoa fala assim: "Vi, mas é uma quantidade de mulher muito grande. Por que que eu não conheço ninguém?". Muitas vezes você não conhece porque essa pessoa não sabe que ela tem. Ó, a Cássia conhece, tem prima, tem amigas, a Natana também não conhece. Muitas vezes você não conhece porque você assim, aquela pessoa não sabe que ela tem, tá? Por isso que eu bato muito na tecla com vocês sobre a importância de falar sobre essas doenças. E olha aí a Luciene falando. Sim, várias amigas, depois que eu comecei a falar sobre. É muito importante. Quando você fala sobre isso, muitas vezes você faz uma mulher chegar no diagnóstico mais rápido, você faz ela ter um tratamento mais eficiente. Isso é extremamente importante. E aí eu separei algumas imagens aqui de, de jornais e revistas que estão falando sobre esse assunto. Olha só, em 2021, né, há uns anos atrás, saiu essa daqui, ó, que a endometriose podia afetar 10% das mulheres brasileiras. Em 2021 também, já se falava que ela atingia 8 milhões de mulheres no Brasil, segundo pesquisas. Essa aqui, que é mais recente, de 2023, falava que afetava 6,5 milhões de mulheres no Brasil. Endometriose, né? Aqui não está entrando contas de adenomiose. E essa semana saiu essa daqui, ó. Os sintomas da doença silenciosa que atinge 7 milhões de mulheres no Brasil. Olha que importante. Então, cada uma dessas revistas aqui, jornais e tudo mais, essas reportagens, é muito importante quando a gente fala de endometriose e de adenomiose, porque gera uma conscientização. E vocês mesmas falaram lá no desafio, né? Ai, o meu marido não entende, a minha família não entende, as pessoas que trabalham comigo não entendem o que que é. E olha a importância disso. Por isso que é muito importante a gente compartilhar a notícia, falar sobre esse assunto, distribuir realmente, para que as pessoas tenham acesso a esse conhecimento e a ignorância não faça com que elas achem que é mimimi, que é coisa da sua cabeça, que é assim mesmo, que é dor normal da menstruação, que para você engravidar você só precisa tentar mais, que precisa relaxar. Quem aí não já escutou nada dessas coisas, né? Então a gente sempre está escutando isso por causa dessa ignorância. Então é muito importante a gente realmente falar mais sobre esse assunto, tá?
Até porque, quando a gente fala tanto de endometriose como de adenomiose, essas 2 doenças, elas vão afetar várias áreas da vida dessa mulher. Olha só, afeta a vida social. Então, várias mulheres têm medo de sair de casa e passar mal, têm medo de sair de casa e o fluxo intenso sujar a roupa e ela passar vergonha, tem medo de sair de casa e ter uma crise de dor, afeta a vida amorosa e sexual. Às vezes o companheiro não entende as dores daquela mulher, às vezes ele não entende que ela tem dor na relação sexual, ele acha que ela não quer ter relação com ele, que ela tem um amante, que ela não gosta mais dele. Isso tudo são coisas que eu já ouvi, tá? Na minha prática. A vida profissional. Então, várias mulheres não conseguem ir trabalhar, várias mulheres acabam se tornando empreendedoras, não porque elas querem, mas porque elas têm essa necessidade. Então, é importante também. A questão do bem-estar, eu nem preciso falar, né? Porque a gente tem muitos sintomas e esses sintomas afetam muito. E a questão financeira, porque muitas mulheres precisam tomar medicamentos constantes, precisam fazer exames mais específicos, precisam fazer cirurgias, fazer fertilizações, e isso tudo também são coisas que não são baratas, tá? Então, quando a gente olha de uma forma geral, olha quantas coisas, quantas áreas são afetadas quando a gente fala dessas 2 doenças. Ó, até a Josane está falando aqui, passou por isso hoje, medo de sair de casa e sentir dor. E é uma bola de neve, porque o medo aumenta a inflamação, aumenta o estresse, né? Então, a gente vai muitas vezes alimentando a nossa endometriose com essa questão emocional também. Por isso que eu gosto muito também de bater nessa tecla e de trabalhar essa parte, tá? E muitas vezes os sintomas, eles estão presentes desde a adolescência daquela mulher. E aí ela vai no médico, ela procura. A gente teve um caso lá no nosso desafio, né? De uma das nossas colegas que falou, mas eu já fui no médico, mas eu já fiz exame X, mas não sei o quê. E não chegou no diagnóstico. Então, para vocês terem uma ideia, ó, hoje no Brasil, geralmente as mulheres levam de 7 a 10 anos para diagnosticar uma endometriose e uma adenomiose. Às vezes, porque ela não sabe, e às vezes porque os profissionais não estão preparados para isso. Por isso que o conhecimento é muito importante. Teve até uma colega hoje lá no desafio que falou: Nossa, quando eu voltar na minha próxima consulta, eu vou ter muito mais conhecimento, muito mais munição para conversar com o meu médico. É sobre isso. Isso faz muita diferença dentro do seu tratamento, tá? E quais são os principais sintomas? O que que eu preciso observar, tá? Dor é o que mais aparece, tanto uma dor cíclica, que é uma dor somente no período menstrual, como uma dor que acontece em qualquer momento do ciclo menstrual. Ela não para, tá? Dor na relação sexual, dor ao urinar ou dor na bexiga, dor nos movimentos intestinais. Então, quando eu vou ao banheiro ou quando eu passo alguns dias sem ir ao banheiro, inchaço abdominal, que é a famosa endobarriga, náuseas e vômitos. Então, às vezes, aquela mulher ela tem tanta dor e ela tem tanto desconforto que ela tem náuseas e tem vômitos constantes, tá? Constipação ou diarreia, ou seja, intestino 8 ou 80, fadiga, indisposição e infertilidade. Hoje, infelizmente, e eu vou explicar por quê, infelizmente, a gente tem mais diagnósticos quando a gente tem infertilidade. Por quê? Porque é onde vão mais a fundo investigar. Se a mulher muitas vezes chega reclamando que ela tem cólicas incapacitantes, que ela tem dor cíclica, ou que ela sempre está com dor, se ela não vai no especialista, o médico pode falar assim: ah, isso é normal,
Ah, isso é coisa da sua cabeça. Ah, isso está dentro do esperado. E aí esse diagnóstico vai se arrastando, tá? Olha aí, a Josane até falou aqui, ó, que ela descobriu por causa da cirurgia. E os médicos sempre diziam que a dor era normal. Ela também falou que tem náuseas e dor e a pressão cai, quase desmaio. Gente, já teve uma paciente que desmaiou lá dentro do meu consultório. Quase que eu desmaiei junto com ela. Por quê? Ela teve uma crise de dor, ela era uma paciente que ela não tinha dor só no período cíclico, ela tinha dores permanentes, mas eram dores mais agudas, então as dores iam e voltavam. E ela teve uma crise dessas lá dentro do consultório, e ela desmaiou. E os poucos minutos que ela ficou lá, quando ela acordou, ela falou: Não, Vi, fica tranquila, não fica nervosa, isso é normal. Gente, isso não é normal, tá? Por mais que você tenham esses sintomas, todos eles, alguns mais, porque aqui eu coloquei só os principais, nem coloquei todos, nenhum desses sintomas é normal. E é muito importante vocês entenderem isso também, tá? Olha só, não é porque você tem endometriose ou adenomiose que viver com sintoma é normal. Tirem isso da cabeça de vocês. Todos esses sintomas que eu coloquei aqui e todos os outros, eles podem ser controlados. Tanto que o nome do meu método de atendimento é o método Vivendo. E eu escolhi esse nome por causa disso, que é justamente para vocês entenderem que ter endometriose ou adenomiose ou os dois não é só sobre sobreviver, é sobre viver. Então, se você tem esses sintomas, saiba que isso não é normal e que a gente precisa trabalhar o controle deles, tá? E quando a gente fala sobre essas duas doenças, o que que eu preciso olhar? Quais são os pilares do tratamento, Vi? Ó, intestino, acho que já deu para entender, né? Que o intestino ele tá ali no topo mesmo. Olhar para os nutrientes, as mulheres com endometriose ou adenomiose geralmente têm falta de alguns nutrientes, então é muito comum falta de vitamina D, falta de B12 e falta de ferro, principalmente, mas a gente precisa olhar para todos, tá? Diminuição da disposição e trabalhar essa disposição é muito importante. Às vezes essa disposição ela é menor pela falta de nutrientes, pelo intestino que não é legal, pelo sono que não é legal. Então a gente precisa entender essa causa. E baixa imunidade. Quanto pior é a minha imunidade, pior são os meus sintomas. E aí eu também preciso olhar para os nutrientes e olhar para o meu intestino, tá? Além disso, eu preciso olhar para o estresse e para a ansiedade, porque eles também podem aumentar aí o meu processo de inflamação e agravar os meus sintomas. E tudo começa pelo intestino. Eu não vou me gastar muito tempo aqui mais falando sobre o intestino, justamente porque nós já trabalhamos muito esse pilar do intestino lá dentro da nossa live e nas respostas dos desafios. Mas algumas coisas que eu não falei e que eu vi que vocês tinham dúvida, eu trouxe aqui para o nosso papo de hoje, tá? Então, vamos lá. Olha só, o que que altera a minha microbiota? Vi, eu já entendi o que é uma disbiose. Eu entendi que a disbiose é o descontrole das bactérias, dos fungos, de tudo que vive ali no meu intestino, mas eu não entendi o que que pode alterar essa microbiota. Então, primeira coisa que você precisa entender, e que eu já falei, mas eu vou bater na tecla de novo, é que toda mulher com endometriose ou adenomiose já tem um grau de disbiose, tá? Ela já tem ali uma pontinha de disbiose. E essa disbiose, ela pode ser agravada por diversos fatores. Aqui eu separei os principais. Consumo de bebidas alcoólicas, hábitos alimentares ruins. Então, uma pessoa que come muita fritura, muito industrializado, muito processado, fumo
tá? O tabagismo, ele também vai aumentar a desbiose, vai aumentar a inflamação, e tudo que aumenta a desbiose, meninas, aumenta a inflamação, tá? Infecções. Então, por exemplo, eu tive uma infecção urinária, eu tive uma infecção intestinal, isso também agrava. Estresse e fadiga, excesso do consumo de agrotóxico e medicamento. A gente viu lá, né? Antibiótico, anti-inflamatório. Então, toda vez que eu tomo um medicamento, muitas vezes eu estou matando as bactérias boas do meu intestino também. E estou trazendo mais desequilíbrio, mais desbiose para o meu dia a dia, tá? E o que que melhora? Estilo de vida saudável, alimentação e controlar os fatores externos. Que fatores externos? Olhar para o que eu uso no meu corpo, olhar para o meu consumo de alimentos que são ricos em agrotóxicos, que eu não estou fazendo a higienização direito, olhar se eu estou fumando ou não, se eu estou bebendo bebida alcoólica ou não. Tudo isso vai interferir. Se eu estou usando muito remédio no meu dia a dia ou não, tá? Então é muito importante olhar para isso. E aí, uma dúvida que surgiu, que eu acho importante também falar, é que muitas vezes, essa mulher que tem desbiose, ela faz cocô todo dia. E às vezes o cocô dela é até bonito. Então, é importante a gente olhar para as fezes. Elas vão falar muito sobre a nossa saúde como um todo, mas não é a única coisa que eu tenho que olhar. Por isso que eu falo para vocês, a gente precisa se conhecer. A gente precisa se conhecer para a gente poder entender como que as coisas estão, tá? Olha aí a Luciene, eu nunca tive dor, mas depois da Covid, só dores diárias. Gente, toda Covid gera desbiose. Toda Covid gera desbiose, tá? Não é à toa que muitas vezes pós-Covid a pessoa tem queda de cabelo, a unha não fica legal, aumenta as dores em quem tem endometriose, que aumenta a inflamação. Então, ela vai abalar o intestino, independente se você teve sintomas nessa COVID ou não, tá? Mas é muito importante olhar para isso. Eu puxo muito da orelha das minhas pacientes. Tá com dengue, me avisa. Tá com Covid, me avisa. Tá gripado, me avisa. Aí, viu, eu acho que não tem nada a ver com endometriose. Me avisa. A gente precisa entender, porque muitas vezes uma gripe ela pode agravar os seus sintomas, depende de como está o seu intestino, tá? Então, é muito importante a gente olhar para isso. E aí, quando a gente fala de alimentação, tem três coisas que fazem muita diferença para trabalhar o nosso intestino. Água, não é à toa que eu começo todo dia lá no Instagram, antes de qualquer coisa, água, antes de qualquer coisa, água. Justamente por isso, tá? Prebióticos, que eu expliquei para vocês que é o solo fértil para as bactérias boas, e probióticos, que são as bactérias boas mesmo. Então, olha só, o que eu tenho de prebiótico? Banana verde, maçã, cebola, alho, os grãos de uma forma geral, farinha de maracujá, batata doce, aveia, frutas, legumes, verduras, tudo isso é pré-biótico e serve de base para a alimentação das minhas bactérias. Isso aqui, as minhas bactérias amam, tá? Tem um protocolo que eu faço com as minhas pacientes, que ele é para trabalhar intestino e que a gente faz uma alimentação por determinados dias, enfim, depende de cada paciente, onde a gente faz uma alimentação que é 100% natural. Para quê? Para melhorar ali as bactérias daquele intestino, tá? Então, é muito importante encher essa alimentação de pré-bióticos, para depois eu poder entrar com os probióticos, que pode ser o kefir, que eu falei para vocês, que industrializado é legal de usar, um kombucha, pode ser um iogurte, dependendo de como está a sua saúde e seu intestino no momento, podem ser manipulados ou alguns produtos que tem no mercado.
Agora, o que que eu vejo muito lá no consultório? Às vezes a pessoa chega usando um probiótico, com o intestino péssimo e não tendo nenhum resultado. Por quê? Porque ela está usando um probiótico, mas ela não tem a base para deixar essas bactérias vivas. Então, ela está jogando o dinheiro dela no lixo, tá? Então, olhem para isso também. E aí, quando a gente fala na inflamação, é muito importante você entender que o que que vai trabalhar essa inflamação? Essa inflamação, ela vai ser trabalhada pela alimentação, por tudo que eu uso no meu corpo, tá? Pelo controle do estresse, pela diminuição, exclusão, na verdade, do fumo e de bebidas alcoólicas e por algumas doenças. Por isso que eu sempre falo assim: cada pessoa, cada mulher é um ser diferente e o tratamento vai ser diferente. Por quê? A gente viu até lá no nosso desafio que várias de vocês não têm só endometriose. Algumas têm endometriose e adenomiose. Algumas têm só adenomiose. Algumas têm endometriose e doenças de tireoide. Outras têm endometriose e diabetes. Cada doença que eu tenho a mais ali, ó, é um manejo diferente e precisa ser olhado. Eu não posso pegar toda vez que eu pego e olho só para minha endometriose, não olho para mim, eu estou fazendo igual o médico que olha só para o seu útero. Ou o médico que olha só para o seu coração. Não vai ser efetivo, tá? Então é muito importante entender que nesse controle da inflamação como um todo, eu tenho que entender aquela mulher. Qual é a alimentação que ela tem? Quais são os produtos que ela usa hoje? Como que é o nível de estresse dela no trabalho, na família? Ela fuma? Ela não fuma? Ela consome ou não bebidas alcoólicas? Ela tem ou não outras doenças? Ela quer engravidar ou ela não quer engravidar? Ela já teve Covid? Ela nunca teve Covid? Então, tudo isso são coisas importantes e que a gente realmente precisa entender para a gente trabalhar a inflamação. Olha só, tem um exemplo que eu acho que vai ilustrar bastante isso. Eu tenho uma paciente que ela está trabalhando esse controle de endometriose e adenomiose, e ela também é tentante. E sabe qual é uma das maiores fontes de inflamação que ela tem? O trabalho. E não é por causa de estresse. O trabalho dela nem é tão estressante assim, mas ela trabalha com produto químico. Então, o manejo inflamatório dela é totalmente diferente de uma pessoa que não trabalha com produto químico. Entendeu? Então é muito importante a gente olhar para essa mulher, para a gente entender o que, que a gente pode fazer dentro do que ela tem de inflamação. Ah, Vi, hoje a principal fonte de inflamação minha é o estresse no trabalho. E aí, o que, que eu vou fazer? Ou a gente vai trabalhar a sua forma de ver o seu trabalho, ou a gente vai trabalhar a possibilidade de você mudar de trabalho. Às vezes, mudar de trabalho não é uma opção. Então, você precisa ver o seu trabalho de uma forma diferente. E a gente vai trabalhar isso, tá? Por isso que eu falo que a gente precisa entender. Olha um exemplo desse de trabalho. Em 2020, não, em 2021, eu atendi uma paciente de Teresina. E ela tinha endometriose, adenomiose e era tentante. E ela era enfermeira. E no ápice do Covid, ela trabalhava em vários lugares. E eu lembro que eu fiquei muito chocada, porque eu perguntei assim para ela: Fulana, como que é o seu sono? Quanto tempo você dorme? Ele é revigorante ou não? E ela falou assim: Vi, hoje eu não tenho, dentro da minha rotina, horário de sono. Eu durmo quando o meu plantão permite. E a pergunta que eu fiz para ela foi: tá, e se você ficar grávida hoje, onde que vai caber um bebê nessa vida? Porque às vezes a pessoa ela quer engravidar, ela tá tentando, mas ela não parou para pensar que da forma que ela leva a vida hoje, talvez nem caiba um bebê.
E eu fui muito dura com ela, porque ela precisava, e eu falei assim: olha, sinceramente, se eu fosse um bebê, eu não ia querer ir para a sua vida hoje, porque onde eu ia ficar? Como que eu ia ficar? Onde que eu ia caber? Então, são questionamentos que a gente precisa fazer. E aí, beleza, ela saiu da consulta e tal, aí depois ela falou assim: Vi, eu entendi o que você quis dizer, né? Eu digeri o que você quis dizer e eu entendi. E eu estou abrindo mão de um horário meu do trabalho, porque eu entendi que eu tenho que dormir, eu tenho que fazer atividade física, que o que eu quero para minha vida não é só dinheiro, não é só isso. E aí ela foi moldando o estilo de vida dela. E o positivo dela chegou, e a bebê dela chegou, enfim. Mas olha o reboliço que a gente teve que fazer. E muitas vezes isso exige um ato de coragem. E esse ato de coragem muda tudo, tá? E aí, como que a sua alimentação ela tem que ser de uma forma geral, tá? A alimentação, de uma forma geral, tanto para quem tem endometriose como para quem tem adenomiose, ela tem que ser antioxidante para combater ali os radicais livres que vão aumentar o estresse da sua célula. Ela tem que ser anti-inflamatória, porque a gente já aprendeu que cada pontinho de endometriose e adenomiose é um foco de inflamação. Rica em ômega 3, que é um anti-inflamatório mega potente e natural, e trabalhar todos aqueles pilares que eu mostrei para vocês: intestino, sono, estresse, imunidade, tá? Quando a gente fala de antioxidantes, eu quero que vocês entendam, gente. Aqui eu coloquei alguns exemplos, tá? E eu quero que vocês entendam que é uma coisa simples, não é nada fora da realidade. Porque às vezes, quando a pessoa pensa numa dieta assim, né? Ah, é antioxidante, é anti-inflamatória, é rica em ômega 3. Meu Deus, isso não cabe na minha rotina, não tem coisa que eu gosto, não cabe no meu bolso. E não, a dieta antioxidante, anti-inflamatória, a dieta para endometriose e para adenomiose, ela se adequa à sua rotina. A gente só precisa entender os conceitos e olhar para o que você precisa. Por isso que não existe o padrão, existe o que é melhor para você, tá? Mas eu coloquei aqui alguns exemplos para vocês entenderem, ó. Antioxidantes, cúrcuma, peixes, suco integral de uva, frutas vermelhas, azeite, tudo isso aqui é antioxidante, tá? Anti-inflamatório, folhas verdes escuras, brócolis, frutas roxas, frutas vermelhas, cúrcuma, alho, chá. E aí você já pode observar que algumas coisas elas vão aparecer várias vezes. Por exemplo, ó, aqui a gente tem as frutas vermelhas nos antioxidantes. Elas também são anti-inflamatórias. Aqui eu tenho a cúrcuma, que é anti-inflamatório, também é antioxidante. Então, tem vários alimentos que vão te ajudar em várias frontes, e isso é muito importante, tá? Alimentos ricos em ômega 3, sardinha, atum, oleaginosas, óleo de linhaça, óleo de coco, as sementes do ciclo. Além de trabalhar essa parte hormonal, elas são ricas em ômega 3, elas são pré-bióticos, são base ali para as bactérias boas, trabalham o intestino, então elas são super importantes. Imunidade, própolis, alho, cebola, frutas cítricas, comer comida de verdade, gente. É sobre isso. É sobre comer comida de verdade, tá? Isso é muito importante. Sono e estresse. Chás são ótimos, né? A gente tem chá de mulungu, chá de melissa, chá de camomila. Banana é um relaxante natural. Kiwi é um relaxante natural. Maracujá, que é mais conhecido também. Então, essas frutas também podem aí fazer parte do seu dia a dia. E uma coisa que é importante é, quando eu vou trabalhar estresse e sono, não é sobre a minha última refeição do dia. Muitas vezes a pessoa fala assim:
Ai, Vi, mas eu tenho um chazinho de mulungu antes de dormir, não faz efeito. Todo sono e estresse é trabalhado ao longo de todo o dia. Não é só sobre a sua última refeição, tá? Então, olhe para a sua alimentação de uma forma geral. E quando vocês olham para isso, eu quero que vocês prestem muita atenção. Por quê? Uma coisa que eu vejo muito no consultório é o medo de comer. E antes de falar dos alimentos que podem interferir na inflamação de uma forma negativa, eu quero chamar a atenção de vocês para vocês não se colocarem nesse potinho do medo de comer. Porque o medo de comer, ele gera um estresse e ele gera uma inflamação. A sua alimentação, ela não pode ser uma fonte de estresse. Ela tem que ser um remédio para a sua inflamação. E quando eu tenho medo de comer, eu estou gerando ali uma ansiedade, eu estou me estressando, eu estou me colocando dentro de um padrão. E não precisa ser desse jeito. Muitas vezes, o que mais me dá trabalho dentro do nosso processo é trabalhar esse medo de comer que a pessoa desenvolve. Até porque, quando a gente vai trabalhando a alimentação, que ela vai vendo os sintomas sendo controlados, as mudanças e tudo mais, ela fala: Meu Deus, nunca mais eu vou comer tal coisa. E não precisa ser assim. Por isso que eu até falei hoje lá no nosso grupo de desafio sobre o 80-20, sobre o 90-10, tá? Várias vezes eu recebo mulheres no consultório com anemia, com deficiência de vitaminas e outros minerais, com intolerância, com alergia. Por quê? Se colocaram em restrições extremas e restrições desnecessárias. E não precisa ser assim, tá? Não precisa ser desse jeito. É muito importante você entender isso. Porque se eu me coloco numa restrição desnecessária, às vezes eu estou até desenvolvendo uma intolerância, uma alergia, piorando o meu intestino, piorando a minha imunidade, e não é interessante para mim. Então, pensem muito nisso. Não precisa colocar num potinho. Não se coloquem nesse potinho aqui, tá? E quando a gente fala de alimentos que aumentam a inflamação, o principal são os industrializados. Então, hambúrguer, salsicha, linguiça, salgadinhos, bolacha recheada, chocolate recheado, sorvete de massa, macarrão instantâneo. Isso aqui são alimentos que têm muito conservante, muito corante, e eles vão agravar o meu processo inflamatório. Por isso que leitura de rótulo é muito importante dentro do processo, tá? É extremamente importante. Tanto que a gente vai, depois vocês vão ver, quando eu for mostrar o método para vocês, né, como que eu trabalho, a gente vai falar sobre os encontrões com os pacientes. O nosso próximo encontrão de pacientes é sobre leitura de rótulo, porque isso é muito importante. E é muito importante que você entenda o que você está comendo, tá? Leite e derivados. Se o seu intestino não está legal, se você tem uma disbiose, se você tem uma síndrome do intestino irritável, se você tem alergia, intolerância, esses alimentos eles também podem aumentar a inflamação, tá? Então olhar para eles é importante. O segundo vilão, que fica bem empatado ali com os industrializados, e muita gente nem liga para eles, são os açúcares, tá? Então, o açúcar, ele é uma das principais fontes inflamatórias que a gente tem hoje. E é muito importante olhar para isso, e mais uma vez eu vou bater na tecla da leitura de rótulo, porque às vezes a gente tem açúcar em coisa salgada. E aí você acha que você não está consumindo açúcar, mas você está. E se essa mulher tem desbiose, se ela tem uma síndrome do intestino irritável, muitas vezes ela tem muita vontade de comer açúcar. E outra coisa importante, gente, açúcar também é o que as farinhas brancas se transformam.
Então, às vezes, ela não consome o açúcar propriamente dito, mas ela come muita farinha de trigo, muita farinha branca de uma forma geral. Isso também é um açúcar, tá? E o glúten, aquela mesma coisa do leite. Para quem tem de indigestibilidade, para quem ainda tem muita endobarriga, para quem tem síndrome do intestino irritável, para quem tem disbiose, é muito importante dar uma segurada nesse consumo do glúten, tá? Então, prestem bastante atenção nisso. Olha, Josane, eu sinto muita vontade de comer doce na TPM. E é importante você falar isso, porque na TPM a gente sente mais fome, tá? Isso é normal, sentir mais fome. Mas não necessariamente essa fome vai vir com vontade de doce. Por isso que na TPM é importante a gente consumir mais fibras, beber mais água e consumir mais proteína, tá? É muito importante. Leidiana, tapioca. Tapioca é farinha branca. Por isso que a tapioca, ela sempre tem que ser consumida com uma fonte de proteína. Então, eu vou fazer uma crepioca, eu vou comer uma tapioca com frango desfiado, eu vou comer uma tapioca para quem pode consumir queijo, com alguma fonte de queijo, mas sempre com a proteína ali junto, tá? Beleza, acho que as dúvidas já tirei, né? A Gisele perguntou o que é kombucha, a Josane respondeu, é um chá fermentado, tá? É um chá fermentado, eu particularmente adoro, e ele é riquíssimo em bactérias vivas. Ali é um probiótico super bacana que quem já tem prebiótico na sua rotina pode colocar aí na rotina também, tá? E olhando para tudo isso que eu falei para vocês, tanto hoje como aí nos nossos desafios, nos últimos 7 dias, talvez a sua cabeça está desse jeito aqui, nessa figura, né? Um furacão. Meu Deus, Vi, já estou estressada porque eu não faço essa alimentação, eu não sei como que essa alimentação vai ser. Olha aí, ó, a Natana, já estou com estresse em função da comida. E calma, tá tudo bem. A ideia do desafio não é fazer você ficar aqui no meio do furacão. A ideia do desafio, na verdade, é fazer você entender que lá no fim do túnel, por mais difícil que esse túnel seja, existe uma saída, existe uma luz. Porque muitas vezes você está aí já fazendo algumas coisas do tratamento. Algumas de vocês eu até vi nas nossas conversas, nos questionários, enfim. Algumas de vocês já fizeram cirurgia, algumas de vocês já usam remédio, já usam DIU, algumas de vocês já fizeram fertilização, inclusive, e não teve o positivo, e não conseguem enxergar essa luz no fim do túnel. E a ideia desses dias era falar para vocês, ó, calma, peraí, você não está fazendo um tratamento ainda. Você está fazendo parte desse tratamento. Existe uma luz no fim do túnel. Você não precisa viver desse jeito. E eu até separei aqui, ó, algumas imagens lá do diário alimentar das minhas pacientes para mostrar para vocês que elas não passam fome. Porque teve muita gente que falou assim: Vi, a dieta para endometriose e adenomiose emagrece? Eu vou perder peso? Não necessariamente. Você vai perder peso se você estiver acima do peso, e esse também foi um objetivo do nosso processo. Mas caso contrário, você pode ganhar massa muscular dentro desse processo. A ideia não é passar fome, tá? Aqui eu tenho alguns pratos de pacientes dos mais diversos lugares do mundo, inclusive. E eu trouxe para mostrar para vocês que cada uma, dentro da sua variedade, dentro do que elas gostam, vão traçando o que é importante para o caso delas, tá? Vão consumindo o que elas realmente precisam. E é uma alimentação saudável, é uma alimentação colorida, é uma alimentação fácil de fazer. Não tem nada fora da realidade. Claro, eu tenho pacientes que são muito habilidosos na cozinha.
e elas gostam de fazer coisas diferentes. E eu amo. Se vocês olharem lá no diário, eu nem gosto de olhar o diário alimentar com fome, porque eu fico com fome também. Porque tem pizza sem glúten, sem lactose, super bonita lá, tem bolos, tem sorvete, tem 1 milhão de coisas saudáveis. Mas eu quis trazer aqui o simples para vocês entenderem que esse simples também funciona. Basta você fazer um simples direcionado, com estratégia nutricional. Porque quando a gente fala de alimentação para endometriose e para adenomiose, não basta ser uma alimentação saudável. Ela tem que ser uma alimentação estratégica. Tanto que muitas vezes as mulheres falam assim: ai, Vi, mas eu já faço uma alimentação saudável e eu não vejo diferença. Não é sobre ser uma alimentação saudável, é sobre ser uma alimentação estratégica para você, tá? E agora, eu quero que vocês peguem aí papel e caneta ou papel e lápis, porque a gente vai fazer uma atividade, tá bom? Olha só. Aqui, eu quero que você divida a folha de vocês em 4 partes, igual tá aqui nesse desenho, tá? Peguem aí a folhinha de vocês e dividam em 4 partes. E aí, vocês vão colocar quais são os pontos fortes que vocês têm hoje, quais são os pontos fracos que vocês têm hoje. Vamos começar com esses dois, tá? Quais são os pontos fortes que vocês têm hoje? Vocês podem falar, que podem ajudar no nosso processo. Vocês podem falar: ah, Via, eu gosto de comer, eu gosto de cozinhar, eu gosto de ir no supermercado, eu gosto de frutas, legumes e verduras, eu bebo a quantidade de água saudável. Escrevam aí para mim. Quem quiser pode escrever aqui no chat também, tá? Josane. Ah, eu mando no WhatsApp e você olha. Não tem problema, Josane. Eu combino mesmo com vocês, pacientes, que vocês podem tanto me enviar no WhatsApp como no diário, tá? Mas o diário é legal porque lá dentro do diário a gente consegue avaliar com estrelinhas, eu consigo olhar o histórico disso com vocês, então é mais legal por causa disso. Mas o que for mais fácil para vocês sempre, tá? Estão escrevendo aí os pontos fortes de vocês? Escrevam aí, por favor, isso é importante. E depois vocês vão escrever quais são os pontos fracos. Ai, viu, o meu ponto fraco é que eu sempre desconto o meu emocional na comida. O meu ponto fraco é que eu não sei cozinhar, ou eu não gosto de cozinhar. O meu ponto fraco é que eu esqueço de beber água. Menina, não consigo beber a quantidade de água correta. Vão escrevendo aí também. Aí, Josane, ponto forte. Gosto de comer, gosto de cozinhar, gosto de comida de verdade. Não sou de comer comida industrializada. Ótimo. No trabalho é um desafio mesmo, que você já me mandou uma foto lá e é tenso. A Cássia, gosto muito de frutas, gosto de cozinhar, gosto de meditar. São pontos fortes. Dificuldade para fazer atividade física é um ponto fraco. Não gostar de atividade física. Isso mesmo, vão colocando aí. Esqueço dos shots, não gosto de preparar comida com antecedência. Inclusive, Josane, já separa aí as suas respostas, que amanhã a gente tem consulta, né? E aí eu já trabalho com vocês também. Beleza. Depois nós vamos para as oportunidades. O que são essas oportunidades? Por exemplo, eu tenho uma amiga que também está fazendo uma reeducação alimentar, o meu marido me ajuda, tem uma academia próxima do meu trabalho, próximo da minha casa.
ou eu tenho uma academia no meu condomínio. Outras oportunidades, eu consigo ter um horário para passar no mercado, ter um mercado próximo da minha casa, ou eu sei de um mercado que faz entrega, ou eu conheço uma pessoa que pode cozinhar para mim, ou eu sei onde comprar marmitas prontas. Isso são oportunidades, tá? E a gente precisa colocar elas no nosso processo. É muito importante isso. Minha filha pode me ajudar, meu filho pode malhar comigo, minha amiga pode ir comigo. Então, olhem para as oportunidades também que vão surgindo aí no dia a dia de vocês, tá? É muito, muito, muito importante. E as ameaças, que é no meu trabalho tem muito industrializado, a refeição no meu trabalho não é equilibrada, eu não conheço nenhuma academia que abre na hora que eu posso ir ou fecha na hora que eu posso ir. O meu marido não me ajuda. O meu marido me presenteia com doces, sorvetes e tudo que eu não posso comer, não sei. Coloquem aí o que vocês consideram ameaças aí dentro do processo de vocês, tá? Olha aí, academia à disposição no prédio e no trabalho. Meu trabalho não é estressante. Meu marido quer ir malhar comigo. Ai, que sonho. Amei. Muitas oportunidades aí. Beleza. Meninas, isso aqui é um mapa para a gente trabalhar um plano de ação. Se tem oportunidade aí que você ainda não está colocando em prática, chegou o momento, tá? Vai ficar de tarefa de casa. Como que eu posso pegar essas oportunidades e colocar em prática? E nas ameaças, eu vou colocar como que eu posso fazer para isso não me atrapalhar, para não ser uma ameaça. Vamos pegar aqui o exemplo da Josane, ó. Eu não consigo fazer os exames, porque ela mora num país que é muito complicado. Então, como que eu posso fazer para que isso não seja uma ameaça? Me observar mais. Porque pela anamnese das minhas observações, eu já consigo saber quais são os nutrientes, vitaminas e minerais que estão faltando, como que está o meu grau de inflamação, tá? Então, isso é bem fácil de contornar. E aí, quando você vier para o Brasil, confirma através dos exames. Meu marido esquece das restrições e me oferece coisas que eu preciso evitar. Então, aqui você pode fazer uma listinha para ele do que você pode. Ao invés de focar no que não pode, foca no que pode e no que ele pode levar para você. Que, além de não te atrapalhar, vai te trazer ali vai ser legal para você, né? Vai ser bacana para você consumir, você gosta e tudo mais. Quer um exemplo? Tinha uma paciente que acontecia exatamente isso aqui com ela. E ela amava poke. E poke é uma coisa que você pode fazer uma composição super saudável. E aí ela falou para o marido dela: olha, toda vez que você quiser me agradar com comida, me leva um poke. E aí deu tudo certo, porque ela tinha prazer em comer, ele tinha prazer em levar para ela. A gente manteve essa tradição e para ela foi libertador. Então a gente pode trazer isso aí para essa conversa do dia a dia também, tá? Então essas ameaças a gente sempre vai entender o que que elas são e como que eu posso contorná-las. Os meus pontos fracos, eu vou precisar sempre de disciplina para que eles não se sobressaiam. E eu até conversei um pouquinho com vocês sobre disciplina nas lives, porque muitas vezes a pessoa fala assim: ai, Ivy, eu não tenho motivação para fazer isso.
Ah, eu começo com motivação e depois a motivação vai caindo. Gente, motivação não é uma linha reta. Sempre quando a gente começa algo, a nossa motivação está lá em cima. Depois, essa motivação, ela tende mesmo a cair. Mas o que que me mantém no processo? Disciplina. Então, muitas vezes, eu vou fazer o que precisa ser feito pela disciplina. E aí, lembra que a gente começou o nosso encontro de hoje falando qual era a sua meta em relação à endometriose e à adenomiose? Muitas vezes, entender essa meta vai me trazer essa disciplina. Eu até dei o exemplo da Isabela nisso. Eu falei, quando a Isabela resolveu que ela queria ser mãe, muitas vezes atingir e olhar para essa meta dela fez ela ter disciplina. Então, o que vai te levar mais longe não é a motivação, é a disciplina. E eu posso entender os meus pontos fracos e olhar para eles e deixar eles lá silenciados, quando eu tenho uma disciplina que fala mais. E evidenciar os meus pontos fortes faz com que eu tenha mais resultado. Então, por exemplo, quais são os meus pontos fortes? Gosto de comer, ótimo. Gosto de cozinhar, então vou explorar mais as receitas que eu tenho. Gosto de comida de verdade, então eu vou trazer muito mais de comida de verdade para o meu dia a dia. Não gosto de comer comida industrializada, então eu vou evitar cada vez mais. Gosto de meditar, então eu vou ter um horário para fazer isso no meu dia, tá? Então é muito importante explorar mais esses pontos fortes, porque às vezes os pontos fortes eles existem, mas eu acabo deixando eles um pouquinho de lado. E aí eles não fazem tanta diferença também no meu processo. Vou dar um exemplo para vocês, gente. Às vezes o nosso ponto forte, ele também não vai poder ser colocado em movimento em algum momento. E a gente precisa aceitar isso. Sexta, eu estava conversando com uma paciente sobre isso. Ela ama cozinhar. Só que hoje, dentro da rotina dela, ela não tem tempo para isso. E aí, muitas vezes, ela acaba comendo não tão bem, porque ela fica esperando o momento que ela vai ter tempo para cozinhar. E esse momento não chega. E aí, o que, que eu combinei com ela? Olha, nesse momento, você vai terceirizar essa atividade. Porque por mais que você goste, não está cabendo na sua rotina hoje. Então, esse é o ponto fraco, esse é o ponto forte, na verdade, mas nesse momento pode ser uma ameaça também. Porque você fica esperando, esperando, e aí não sai do lugar, tá? Então, olhem para isso e analisem isso também com muito cuidado, tá bom? Show de bola. E aí, eu quero mostrar para vocês e bater também nessa tecla com vocês, que tudo que a gente conversou aqui até agora sobre endometriose, sobre adenomiose, é a pontinha do iceberg, tá? Eu sei que é muita informação, e quando eu me proponho a fazer eventos como esse desafio, né, gente, é muito cansativo. Porque apesar de estar com vocês, né, ali uma horinha no grupo respondendo, mas tem muita gente também me demandando em outros momentos, no inbox do Instagram, no inbox do WhatsApp. Tem as minhas pacientes que continuam sendo acompanhadas normalmente, tem os atendimentos e tem a nossa vida como um todo, né? As lives e tudo mais. Isso é muito desgastante ali. Mas quando eu me proponho a fazer, eu me proponho realmente a trazer o que há de melhor para vocês em relação à informação. Muita gente aqui não tinha informação nenhuma, saiu do zero. E eu fico muito feliz em saber, por exemplo, que tem gente aqui que vai chegar num diagnóstico mais rápido, que tem gente aqui que já entendeu o que é um tratamento, que tem gente aqui que entendeu que existe uma solução para isso. Mas eu preciso deixar claro que aqui a gente está falando só da pontinha desse iceberg e que existe um mundo de coisas a mais que precisa ser explorado, tá? Então, não fiquem assustadas se vocês veem informações a mais, se vocês
já tiverem até algumas informações a mais, mas é porque o nosso tempo é bem corrido mesmo. E eu queria também, de coração, agradecer as minhas pacientes que participaram do desafio. Por quê? Porque eu lembro que eu chamei algumas inbox e eu falei assim: olha, você sabe, porque tem algumas pacientes que são novas, né? E eu falei assim: você sabe que você não precisa me perguntar as coisas lá no grupo, né? Você tem uma Nutri na palma da mão. E teve paciente que falou assim: não, Vi, mas é porque a minha dúvida também pode ajudar outras pessoas. E quando eu pensei no evento como um todo, e todas as atividades que eu faço no consultório, sejam presenciais, sejam online, eu sempre penso nessa corrente de ajuda. E eu fico muito feliz em ver isso. Poxa, eu vou perguntar lá, porque isso pode ajudar outra pessoa. Pode ser a dúvida também da minha colega, ou ela nem pode saber disso, isso também vai ajudar. Então, muito obrigada a todas as pacientes que também participaram aí durante esses dias, ativamente, inclusive, tá bom? E aí, várias de vocês, durante esses dias, também perguntaram como que era o meu acompanhamento. E aí, antes de abrir aqui para as dúvidas, eu separei um momentinho para a gente falar sobre o meu acompanhamento, como que ele funciona, o método, enfim, tá bom? E aí, depois a gente abre para as perguntas de uma forma geral. Se forem tendo perguntas durante a minha apresentação, também já vão colocando aí, mas depois a gente vai ter um tempinho bem livre para vocês, tá? Primeiro, o meu método, ele se chama Vivendo. E como eu falei aqui para vocês durante esse nosso papo, ele não tem esse nome à toa. Ele tem esse nome porque eu acredito realmente que você não precisa sobreviver tendo endometriose, tendo adenomiose, estando num quadro de infertilidade. Você pode viver, e por isso que eu trouxe esse nome para o meu método, tá? E o que é e o que trabalha o método Vivendo? Dentro do método Vivendo, a gente trabalha o conhecimento, porque eu acredito muito que é esse conhecimento que liberta. Então, eu sempre estou levando conteúdos para as minhas pacientes, não só dentro da nossa consulta, mas no nosso tratamento de uma forma geral, para que elas conheçam mais sobre o tratamento, sobre as doenças, sobre elas mesmas, porque eu acredito que esse conhecimento faz total diferença no processo delas, tá? Até porque a ideia não é que você tenha uma nutricionista por resto da vida, é que você aprenda para, no momento certo, você caminhar sozinha, tá? A alta nutricional, na verdade, é o dia mais feliz que tem lá no consultório, que é quando a gente sabe que está todo mundo bem, está tudo tranquilo e que você já pode caminhar, tá? Eu trabalho dentro do método uma nutrição que vai além do prato, e aí, essa nutrição, além do prato, ela vai olhar para a sua vida como um todo, né? A gente vai olhar para o que você usa no seu corpo, para como que é o seu dia a dia, quais são os pilares que precisam mais ser trabalhados e tudo mais. Por isso que a gente trabalha um estilo de vida. Hoje eu até compartilhei com vocês lá no grupo, né? Que hoje eu fui para uma corrida de manhã. E é incrível como a gente trabalha esse estilo de vida e esse senso de comunidade. Várias pacientes estão correndo também. E eu fico muito feliz em saber que eu posso levar um pouquinho do meu estilo de vida para elas também, tá? A gente trabalha dentro do método uma mentalidade de priorização. Uma das maiores dificuldades, gente, que a gente tem dentro do processo é fazer a pessoa se olhar, fazer a pessoa se priorizar. Porque muitas vezes elas aprenderam durante a vida que isso não é legal, que isso é feio, que você tem que ficar para você o tempo que sobra. E essa priorização, ela faz muita diferença. Então, parar, olhar para você, ter o seu momento, olhar para o seu tratamento como um autocuidado também faz parte do método, porque é isso que faz a diferença, tá? Quando a gente fala de alimentação, muitas vezes a gente lembra de detox, né? E o processo detox é uma das coisas, inclusive, que a gente trabalha na nutrição de uma forma geral, que eu trabalho, enfim.
Mas, muitas vezes, o detox principal que aquela pessoa tem que fazer nem é de comida. Às vezes é um detox de pessoas, às vezes é um detox de lugares. E isso a gente vai trabalhando também dentro do nosso tratamento, tá? E outro pilar que a gente tem dentro do método é o acolhimento do feminino. Então, é trabalhar o seu feminino, diminuir a sua rigidez, mulheres acolhendo mulheres, igual as minhas pacientes fizeram aqui. Eu vou perguntar lá no grupo, porque a minha dúvida pode ajudar outra pessoa. Várias das minhas pacientes perguntam nas lives, perguntam nos meus posts do Instagram. Ah, é porque elas não conseguem me perguntar no inbox? Elas não têm acesso a mim? Não. Elas têm uma nutricionista na palma da mão. Mas é porque elas entendem o quanto isso é precioso para as outras pessoas. Ou seja, elas já estão trabalhando esse acolhimento feminino, tanto delas como das outras mulheres. A gente precisa trabalhar esse senso de comunidade de uma forma geral também. E no método, eu puxo muito para isso, tá? E a soma disso tudo, quando a gente trabalha todos esses pilares, é o autoconhecimento e a liberdade. Eu não acredito numa liberdade sem autoconhecimento. E por isso que eu mexo na ferida mesmo, eu vou lá e cutuco mesmo, dói. Nas minhas consultas tem choro, tem descarga de emoções, mas é importante dentro do processo. Esses dias, uma paciente que teve um positivo, ela até colocou assim, eu compartilhei lá nos stories do Instagram. Muito obrigada pelos ensinamentos, pelos desabafos, por me ajudar a segurar a barra, porque a gente não vai trabalhar só a parte nutricional. Eu expliquei para vocês o quanto o emocional faz diferença e o quanto é importante. E a gente precisa trabalhar isso também, tá? E isso muitas vezes vem no processo de autoconhecimento. Você muitas vezes precisa passar por várias coisas, inclusive, para chegar nesse autoconhecimento. Então, vamos aproveitar essa oportunidade também, tá? E o que eu quero que vocês pensem agora? Olha só, o que acontece quando uma pessoa não tem direcionamento, não tem organização, não tem feedback, não tem energia e disposição? Quando eu penso numa pessoa que não tem nada disso, eu penso numa mulher exatamente nesse cenário aqui, ó. Uma mulher num cenário que não tem um caminho marcado, ela não sabe para onde ela está indo. Muitas vezes ela não tem nem energia para continuar. E eu coloquei essas frases aqui, essas perguntas aqui, porque são frases que eu escuto lá no consultório. Aí vi porque eu me sinto perdida. Eu não sei me organizar. Eu não sei se eu estou indo para o caminho certo. Eu não aguento mais fazer, tentar um monte de coisa e não dá certo. Eu não sei como que eu vou conduzir X, Y, Z. Então, muitas vezes, eu também estou falando aqui com pessoas que estão nessa situação. E você não está sozinha. Tem muita gente que dentro do processo fica assim. E tá tudo bem. Mas para, respira, olha para o que tem ao seu redor, olha para as possibilidades, tá? E dentro do nosso método, muitas vezes o start está aqui, está em parar para analisar, tá? Aqui eu não meço esforços para você chegar no seu objetivo. Vi, tô desesperado. Vamos entrar numa chamada a mais. Ai, Vi, quero saber sobre isso. Me chama, a gente vai ver. Ai, Vi, tô com a dificuldade X. Vamos fazer uma ferramenta para trabalhar isso. Ai, não estou conseguindo fazer isso aqui. Vamos resolver. A gente sempre vai procurar o que é o melhor para você. Sempre. E várias vezes você não vai ouvir o que você espera, mas você vai ouvir o que é melhor para você naquele momento. Vou dar até um exemplo aqui para vocês entenderem. Às vezes, as minhas pacientes que vão fazer fertilização, elas falam assim: Ah, Vi, eu quero fazer fertilização mês que vem. E eu respondo o quê? Não. É o que ela quer ouvir?
não, mas é o que ela precisa. Você não está preparada para isso. Ou então, Vi, eu não quero fazer essa restrição. Você não quer, mas você precisa. E a gente vai dar um jeito de ser feito. Então, aqui eu dou o meu 100%. E as minhas pacientes sempre vão ter esse 100% de mim. Por isso que eu puxo muito delas mesmo. Porque a gente precisa caminhar juntas, tá? Cada uma no seu tempo, cada uma com seu objetivo, mas a gente está ali para caminhar de mãos dadas mesmo. E o que você vai encontrar dentro do método Vivendo? Resultado. Gente, o foco do nosso trabalho dentro do método é resultado. E eu separei aqui alguns, né, depoimentos para mostrar para vocês algumas situações diferentes. Mas lá dentro do Instagram tem vários depoimentos dentro de um destaque, por exemplo, tá? Olha esse aqui. Meu novo mapeamento, que é o exame, né, para a gente ver como está a endometriose, apresentando melhora quando comparada ao exame anterior. E não estou usando hormônio, apenas na dieta. Então, essa aqui é uma paciente que estava enviando um exame para que eu pudesse analisar e comparar com o exame anterior. Olha aqui o que a gente conversou sobre o uso de hormônio. Não estava usando hormônio, menstruação normal e o mapeamento melhor, tá? Essa aqui, de verdade, não estou nem acreditando. Mudei meu estilo de vida há pouquíssimo tempo, ainda tenho vários ajustes para fazer, mas já sinto muita diferença. Eu não consegui acreditar que a alimentação podia fazer o que nenhum remédio fez por mim. Só me arrependo de não ter começado antes. Outro, boa noite a todas. Eu queria compartilhar que hoje festejei 10 anos de namoro. Também foi também uma semana importante na minha vida, pois foi a primeira menstruação livre de dores desde que iniciei essa mudança de estilo de vida no mês de agosto. O exercício físico e a alimentação foram colocados como prioridades, e eu entendi o quanto são essenciais para o meu bem-estar, me sentindo mais forte e viva do que nunca. Quero continuar buscando as chaves para viver com a endometriose sem ser dominada por ela. Olha que importante esse depoimento aqui, né? E esse, sabe, dá até medo de falar, pois fico com medo de mudar. Mas estou sem dor forte, apenas uma cólica chatinha. Nada do que eu já não tenha sentido. Normal. Até me emociono. E olha que faz tão pouco tempo que decidi mudar meu estilo de vida. Estou muito feliz. Obrigada pelo apoio. E pensar que mês passado quase morri de dor. Então, aqui vocês podem ver que os resultados existem. Esses resultados, gente, eles vêm muitas vezes de uma forma rápida, mas eles precisam ser uma mudança de estilo de vida, tá? Não tem dia para terminar essa mudança de hábito. É uma coisa que realmente a gente tem que construir e tem que fazer parte de você, tá? E lá no Google, por exemplo, fora o Instagram, a gente tem mais de 80 depoimentos. Então, vocês também podem ir lá para se fortalecer, para entender, para ver como esse resultado existe. Porque muitas vezes é difícil mesmo a gente pensar que um remédio não soluciona e a mudança do estilo de vida soluciona, tá? Então, explorem isso também. A Josane não quer ter aula. Ai, eu já tive melhora também. Minhas cólicas vieram bem mais fracas esse mês. Ótimo. E é o primeiro mês de acompanhamento, né? Então, a gente realmente tem melhoras muito significativas. E é muito importante porque essas melhoras elas vão dando força para a gente continuar. Porque você vai entendendo que aquele estilo de vida passado, ele só está te levando para o que é ruim, ele só está te levando para a dor, para a falta de resultado, para os sintomas, enfim, né? Então, a gente trabalha muito essas questões, tá? Mas eu preciso dizer que o método Vivendo, ele não é para todo mundo, tá? Então, eu vou começar aqui explicando para quem que ele é. Então, ele é para as mulheres que são portadoras de endometriose, adenomiose, miomas, síndrome do ovário policístico, que são tentantes ou não, tá? São também para aquelas mulheres que buscam uma solução nutricional
personalizada e eficaz. Se você está buscando uma dieta de gaveta, um padrão, o método Vivendo não é para você, tá? Ele também é para quem deseja viver plenamente, sem deixar a condição da doença definir a sua vida. Lembra aqui do nosso depoimento, né? Viver, quero continuar buscando as chaves para viver com a endometriose, sem ser dominado por ela. É isso, tá? Também é para quem deseja desinflamar e emagrecer, que a gente já sabe que quem está em excesso de peso, quem está em obesidade é mais inflamado, e é também para quem deseja desinflamar e ganhar massa muscular. Isso também é possível, tá? E para quem não é o método Vivendo, é para quem sempre terceiriza a culpa das escolhas. Não é para essa pessoa, para aquela pessoa que fala assim: ai, a culpa é do meu marido, a culpa é da minha filha, é do meu filho, é da minha mãe. Não é para você. Não, não, não quero você no meu time, tá? Também não é para quem não gosta de ouvir feedback, porque eu sempre vou estar falando o que você precisa ouvir. Então, se você está buscando escutar só o que você quer, também não é para você, tá? Também não é para quem não gosta de ser acompanhado, porque eu gosto de acompanhar. Claro que eu respeito a pessoa. Tem algumas pacientes que lá na nossa conversa, elas já deixam claro: Vi, a minha vida é muito corrida, eu sou uma pessoa muito disciplinada, não precisa ficar me perguntando se eu estou fazendo, se não. Ah, eu não vou preencher o diário porque eu não tenho tempo, mas eu vou colocar em prática. Tudo bem, é um acordo. Mas eu sempre vou estar querendo saber o que está acontecendo com você e andando de mãos dadas mesmo, tá? Ele não é também para quem acha que existe uma alternativa rápida e fácil para o controle da endometriose e da adenomiose. Então, se você está buscando um remédio, um passe de mágicas, um milagre, não é para você também, tá? Que fique muito claro isso. E aí você deve estar se perguntando, Vi, mas o que, que é o método Vivendo? O método Vivendo é o meu acompanhamento nutricional individual, tá? É individual. E como que ele funciona? E como que ele traz resultados para você? Então, o método Vivendo, eles são 120 dias de acompanhamento. Durante esses 120 dias, a gente tem 4 consultas individuais, tá? Dentro dessas consultas, nós vamos analisar todo o seu histórico de exames. Se você precisar de exames e tiver essa possibilidade de fazer, a gente vai fazer a solicitação. Se não, a gente vai aprofundar mais na sua anamnese para a gente descobrir como está a sua saúde como um todo. Você vai ter prescrição individualizada. Então, se você precisar de suplementação, de shot, de assentos, de tinturas, tudo isso a gente vai buscar o que é melhor para você, tá? Dentro dessas possibilidades. E vai ter um cardápio individualizado. Então, um cardápio pensado para você, dentro da sua rotina, dentro dos seus gostos e do que você precisa para chegar ali no seu objetivo, tá? Só para vocês terem uma ideia da importância desse cardápio, por exemplo, hoje eu atendo pessoas de vários lugares, né? Não só do Brasil, mas também do mundo. E às vezes tem coisas que são muito específicas. Então, por exemplo, em Portugal, nem todas as sementes a gente encontra, mas a gente encontra encapsulados. Então, entra no lugar. Eu tenho um paciente que mora na roça, e aí é difícil para ela encontrar algumas coisas. A gente vê o que tem e substitui. Então, ter esse cardápio aí personalizado é muito importante para você colocar em prática realmente tudo que você precisa, tá? Nós também vamos implementar a partir desse mês, dentro do nosso método Vivendo, os encontrões mensais. Então, o que são esses encontrões? São encontrões em plataformas igual essa que a gente está usando aqui,
onde a gente vai trazer temas para discutir. Então, a gente vai trabalhar libido, a gente vai trabalhar questões relacionadas ao emocional, à questão psicológica, à fertilidade. Então, vai ser muito legal, vão ser encontrões fechados, específicos para quem faz parte do método, tá? Até mais, Aline. A Aline já é do método Vivendo, já. Então, vocês vão ter essa oportunidade, onde a gente vai ficar assim, de câmeras abertas, discutindo, trazendo dúvidas, não só comigo, mas com outros profissionais. Hoje eu tenho várias pacientes que são psicólogas, terapeutas, fisioterapeutas pélvicas, e elas já se disponibilizaram para fazer isso, médicas, tá? Então vai ser muito enriquecedor. Nós também temos um aplicativo de acompanhamento, e dentro desse aplicativo, nós temos um chat exclusivo comigo, mas eu também tenho uma linha direta com as minhas pacientes pelo WhatsApp. Nós temos receitas individualizadas. Então, hoje eu tenho um banco de receita geral, e lá dentro do aplicativo só aparecem as receitas que são importantes para aquela pessoa, que aquela pessoa pode fazer para chegar no objetivo dela, tá? Então, a gente tem essa individualização, inclusive, das receitas. As orientações também são individualizadas lá no aplicativo. Nós temos treinos para fazer em casa, treinos para fazer na academia, tudo com orientação do personal dentro do aplicativo e análise do diário alimentar. Então, todos os dias você pode enviar foto do que você está comendo ou escrever o que você está comendo e eu vou lá, olho, analiso, dou lá estrelinhas, faço comentário, te ensino a compor aquela alimentação de uma forma mais adequada para você. E é legal não só para mim, como nutricionista, mas para você também analisar as suas refeições. Lembra do 80-10, lá, do 80-20, do 90-10 que eu falei no desafio? Pelo diário, você consegue ver se você está dentro ali dessas saídas ou não, tá? Então é bem legal. E a Nutri na palma da mão, que é a gente tem um grupo de WhatsApp dos pacientes. Esse grupo, ele fica fechado e a gente abre para algumas discussões, tá? E você me tem ali também de uma forma direta no WhatsApp. Então, você pode mandar suas dúvidas, você pode, no dia a dia, ir mostrando o que você está tendo de dificuldade e tudo mais, para a gente já ir trabalhando, sem precisar chegar lá na próxima consulta, tá? E nós temos também algumas ações da nossa tribo. Então, a gente tem gamificação, a gente tem os encontrões, que tem os online e os presenciais, a gente tem desafios. Então, por exemplo, nosso último desafio foi um desafio para trabalhar mentalidade e organização. Nós já tivemos desafio de libido, nós já tivemos desafio de detox. Então, são desafios exclusivos aí também para as minhas pacientes, tá? Outra coisa importante é, eu sempre vou olhando para as necessidades de vocês, para a gente ir trabalhando isso. Então, por exemplo, ai, Vi, eu tenho muita dificuldade em cozinhar. A gente já teve desafio de receita. Ai, Vi, eu tenho muita dificuldade no Réveillon, no Natal. A gente já teve desafio pré e pós-Réveillon, Natal, festas, enfim, tá? A gente vai vendo as demandas e vai criando essas ações específicas. E a gente tem o clubinho de descontos, que é um leque de descontos que todas as minhas pacientes têm em diversas marcas de alimentos, de suplementos, marcas que você pode comprar online, algumas ações locais também. Então, a gente vai trabalhando todas essas questões dentro do nosso clubinho, tá? É muito legal. E quando que começa o método Vivendo? Na verdade, o método ele começa antes mesmo do nosso primeiro encontro. Então, quando você marca o seu atendimento, eu já te envio um questionário pré-consulta bem detalhado, onde eu vou conhecer melhor sobre você, sua rotina, seus gostos, sua saúde como um todo,
para que lá na nossa consulta, que vai durar em torno de 1h30, 2 horas, a gente possa aprofundar mais isso. Mas eu já estou te conhecendo, ó, muito mais. Então, eu vou estudar o seu caso. Não vai ser só um, é assim, assado. Não, a gente vai realmente se aprofundar nele, tá? Então, começa imediatamente. E assim que você marca também, você já tem acesso ao meu suporte ali no WhatsApp e ao nosso grupo de pacientes, tá? Mas quanto custa? Muita gente perguntou, Vi, mas quanto que custa tudo isso? Será que isso cabe no meu bolso? Enfim, né? Então vamos lá. Isso aqui são os valores em separado para vocês conhecerem. Então, hoje, os 120 dias do meu acompanhamento, com as 4 consultas, eles têm um investimento de R$ 1.400, tá? A análise de exames, hoje eu estou cobrando R$ 197 só para fazer a análise. Prescrições individualizadas, também R$ 197. O cardápio individualizado, Vi, eu quero só o cardápio, R$ 350. Vi, eu quero só o suporte, só a Nutri na palma da mão, também R$ 350 mensais. Vi, eu quero participar dos encontrões, tá? Então, R$ 97 por encontro. Ou quero o clubinho de descontos. Isso a gente não tem uma precificação e as ações da tribo a gente também não tem uma precificação. Então, se eu fosse somar só o que tem a precificação, daria R$ 2.591 tudo, tá? Sendo que algumas coisas aqui são mensais. Mas esquece esse valor. Esse não é o valor do método Vivendo Hoje. Esse não é o preço do método Vivendo Hoje, tá? Quanto que ele custa? Hoje ele custa R$ 1.000 à vista ou 4 vezes de R$ 320, tá? R$ 1.000 à vista ou 4 vezes de R$ 320. Lembrando que a gente tem 4 consultas. Então, ele é menos do que uma consulta mensal, porque uma consulta tem um investimento de R$ 350, tá? E aí você deve estar pensando, Vi, mas eu não vim preparada para isso. Calma, calma. Me chama lá no WhatsApp, eu vou entender melhor, vou entender se o método é para você. A gente vai conversar. Se hoje você tem alguma dúvida, alguma questão financeira aí que precisa ser trabalhada, me chama lá. A gente vai conversar, tá? Até porque hoje nós só temos 10 vagas para o método. Então, a gente realmente precisa colocar as coisas em ordem. Até porque algumas pessoas que estavam no desafio já fecharam o método. Então, é o que a gente tem, a gente precisa realmente ir por essa ordem de prioridades. Então, tá na dúvida, me chama lá no WhatsApp e a gente conversa, tá bom? E quem fechar o nosso método Vivendo, esse mês, inclusive as meninas que já fecharam, vão ganhar alguns presentes. Quem gosta de presente, né? Todo mundo gosta, eu inclusive. A gente vai fazer um workshop de função do peso. Então, hoje a gente já sabe que o peso ele tem uma função para o nosso sistema límbico, ou seja, para o nosso emocional. E entender qual é essa função faz com que a comida não seja uma válvula de escape para você. Então, a gente vai fazer esse workshop. Todas as minhas pacientes vão participar, todas as que estão no método Vivendo, para que a gente possa trabalhar mais esse lado emocional, tá? Nós também vamos ter um workshop de autoestima e autoconfiança, para a gente trabalhar esse nosso lado, trabalhar a priorização, que é tão importante, e a mentalidade. E vem aí a segunda edição do Desafio da Libido, Acorda Mulher. Então, quem estiver lá dentro do nosso método também vai ter acesso de forma gratuita, não vai pagar nada a mais por esses 3 bônus aqui, esses 3 presentes incríveis, tá bom? E aí, eu quero te falar que um ato de coragem, ele muda tudo. Então, a gente viu muitas coisas aqui durante essa semana, foi muito intenso, teve muita informação,
Mas se você não tem coragem de mudar, nada vai mudar. Então, um ato de coragem muda tudo e chegou o dia do seu ato de coragem. Eu espero realmente, se você, claro, se você se enquadra aí no perfil do Método Vivendo, se você acha que ele é para você, eu espero realmente que a gente continue nessa caminhada e que eu continue aí junto a você durante o seu processo de tratamento. Meninas, então, a minha gratidão por vocês terem participado. Eu espero realmente que vocês tenham gostado, que vocês aproveitem o conteúdo que foi disponibilizado aqui, tá? Independente de vocês irem para o Método Vivendo ou não, foi uma gratidão e um prazer, uma felicidade imensa de estar com vocês durante esses dias. Eu fico muito feliz mesmo de levar essas informações, de fazer com que vocês já comecem aí, nem que sejam os primeiros passinhos a essa mudança de estilo de vida, tá bom? Olha isso. Eu só tenho a agradecer, pois aprendi mais com você em uma semana do que meses de busca. Natana, muito obrigada. Luciene, muito obrigada. A gente vai se falando. Espero ver vocês lá no Método Vivendo. Um grande beijo para vocês. A gente vai conversando no WhatsApp e até mais. Tchau, tchau.